Minutos, a Voz do Povo recebe aqui na bancada, nos estúdios, hoje a secretária municipal de Educação, Lúcia Dreschler, e Humberto Pellicer, que é psicólogo e também coordenador do Departamento de Educação Especial da Rede Municipal de Ensino. Vamos falar de educação, portanto, e de uma outra situação que nós já rapidamente abordamos semana passada, a questão envolvendo alunos, estudantes com TDAHs, os déficits de atenção, né? Mas, a princípio, secretária, bem-vinda, bom dia. Hoje é aula normal na rede municipal, que o Estado, o pessoal estava reclamando aqui que está paralisado por outras questões hoje. Bom dia, Marlene, Milena, a todos os nossos ouvintes da rádio. Nós estamos aqui, mais uma vez, para esclarecer e auxiliar na transmissão de alguns recados. Sim, hoje nós estamos com aula normal na rede municipal. A rede estadual, nós fomos comunicados que não tem aula, uma vez que usa o transporte escolar compartilhado, então é de nosso conhecimento. Mas a escola militar tem aula normal também, que é a estadual. E todas da rede municipal, normalmente, aula Rede hoje. municipal normal. O pessoal me questionou aqui cedo, secretária, sobre o uso de uniformes. Na rede municipal é obrigatório, é cobrado o uso de uniforme pelos estudantes. Exatamente, é um protocolo que nós utilizamos já há longos anos e o uniforme da rede municipal ele é obrigatório, a parte da camiseta, a parte superior. E a calça, então, nos dias da educação física tem que ser uma calça mais leve que possa fazer os exercícios e nos demais dias pode ser uma calça jeans, mas é cor azul. Então, a calça cor azul e a camiseta é a branca, que é da rede municipal. Só entra com uniforme na escola? Exatamente. Nós disponibilizamos no começo do ano uniformes para os alunos que necessitaram e nesse momento nós fizemos a solicitação para a empresa que tem a licitação e tão logo chega esses novos uniformes, mais uma vez será disponibilizado nas escolas. Porém, todos receberam no começo do ano, quem necessitou, então todos têm uniforme. Quem não o tiver, as malharias também vendem. E tão logo que chegar, nós novamente vamos disponibilizar. Mas é obrigatório o uso do uniforme nas escolas. Perfeito, muito obrigado pelo esclarecimento, secretário. Está aqui também o psicólogo e coordenador do Departamento de Educação Especial, Humberto Pellicer. Seja bem-vindo, Humberto, bom dia. Bom dia, Marlene, bom dia, Milena. Prazer estar aqui novamente. Satisfação é nossa. O assunto é importante. Eu tenho certeza que do interesse de muitas pessoas hoje em dia, o tal do TDAH. Semana passada a gente anunciou aqui que o governador sancionou um projeto que viabiliza ou que melhora talvez a condição de estudo para pessoas que tenham esse problema, para estudantes que tenham esses déficits, enfim, que sentem na primeira fila, que tenham mais tempo para fazer prova. Como é que está lidando, secretária, o município com essa situação hoje? O assunto TDAH, déficit de atenção também, entre outras tantas situações, ele é visto na rede municipal com bastante carinho. Às vezes, alguma falta de comunicação ainda com alguns pais podem gerar algum conflito e daí o diálogo se ajusta. Mas os professores, eles recebem informação, professores são preparados, os alunos devem sim sentar na primeira carteira, o professor sim se dirige ao aluno, de vez em quando pegando na criança para que a atenção se volta, né? Então põe a mão no ombro, na cabeça, porque a conexão, né, do calor da mão para com a criança faz com que a criança fique atenta. As atividades preparadas de uma forma diferenciada também, o maior tempo para as atividades ou provas também. Em algumas situações pode ocorrer uma fuga, né, no sentido do cumprimento, mas aí quando a família matricula a criança, ela deve comunicar e a escola já fica atenta para atender assim. Tem graus diferentes também, nosso psicólogo daqui a pouco pode relatar isso. Então, tem algumas crianças que é mais tranquilo, mais leve de trabalhar, ela mesmo tendo TDAH. Porém, outros precisam de intervenções maiores e aí para podermos trabalhar ele cognitivamente e com todo o aparato que a unidade escolar precisa. Muito bem, Humberto. Então, esclareça para a gente o que é exatamente isso, né? E se, de fato, tem relevância um projeto que vise obrigar quem, de repente, não lida com a coisa da forma que a secretária colocou para que lide assim. Então, Marlene, que nem a secretária Lúcia colocou, nós aqui de Sorriso, a gente já vem trabalhando há um bom tempo com relação a isso.
O que nós precisamos ter cuidado é que quando você fala do TDAH, pode ser a criança com o transtorno de atenção ou com comorbidade junto com o hiperativo, né? Nós temos que ter o cuidado que muitas vezes a criança ela precisa da medicação para ter esse controle. Por si só, a própria criança ela não vai conseguir. Por exemplo, se ela for uma criança hiperativa, ela não vai conseguir ter a noção orgânica de parar, concentrar e poder resolver ou fazer a prova. Porque não é da natureza não dela. Não é. Digamos. Então, assim, muitas vezes é necessária a parte da medicação para que ela tenha esse controle. Então, assim, o que a gente sempre comenta, até onde é aquele verdadeiro TDAH, né? Porque para você ter uma criança laudada com TDAH, ela precisa passar por uma equipe multidisciplinar. Ou seja, por uma avaliação com psicólogo, com psicopedagoga. Não é simplesmente ir numa consulta médica, o médico descrever que a criança tem hiperatividade e pronto, sabe? E muitas vezes a nossa dificuldade enquanto educação é essa. Né, o poder que tem esse documento médico. Mas, para isso, nós temos a nossa equipe multidisciplinar do SEMAIS, que faz esse acompanhamento, que faz toda essa avaliação para ver realmente até onde essa criança está sendo prejudicada, até onde essa criança necessita, por exemplo, de um estagiário, porque juntamente com a medicação elas não está dando conta. Então, nós temos todo esse olhar para que a criança realmente produza e produza com efetividade. Né? Quando a gente fala em medicação, a gente não quer aquela criança robotizada. Né? Mas a gente quer uma criança que consiga produzir dentro das condições dela. Nenhuma intervenção, pergunto eu aqui, é feita sem que os pais estejam cientes, autorizando, acompanhando? Ou existe alguma intervenção? Assim, para a criança estar sendo acompanhada pelos SEMAIS, tem que ter autorização dos pais. Então, assim, a escola, num primeiro momento, conversa com esses pais, né? Coloca que nós temos a equipe, os pais autorizando, a equipe vai à escola, observa e faz todo um trabalho. Havendo a necessidade, essa criança é levada ao centro, então é feita toda a observação, então não fica só no ambiente escolar. Né? Se precisar, ela é levada ao centro, ao SEMAIS, e é feito esse trabalho pela equipe. A partir da avaliação deles, a gente começa a fazer todo o trabalho direcionando a escola, orientando os professores. Né? Que nem eu falei, se for a necessidade de colocar uma estagiária para essa criança. Mas o que eu falo é assim, até onde o estagiário vai ser efetivo para esse aluno? Muitas vezes a família cobra. Meu filho precisa de estagiário. Deixar claro, por lei, o TDAH, o transtorno de TDAH, não tem direito ao estagiário. Né? É uma medida que vocês adotam para melhorar essa Exatamente. Nós temos todo esse olhar para beneficiar o aluno também. O objetivo é que ele consiga, de fato, acompanhar os demais da turma num processo de inclusão que seja efetivo para a vida dele também, de estudante. Com certeza. Para aprender. E desde o ano passado, nós já viemos trabalhando com uma metodologia que é de adaptação curricular, né, que no primeiro momento foi pensado especificamente para os especiais. Sim. E esse ano a gente acabou abrindo para mais alunos. Então, assim, é uma metodologia que facilita o trabalho do professor, pensando também não só no aluno especial, mas num todo. Né? E aí entra o TDAH, o disléxico e o defasagem pedagógica. Todos os diagnósticos necessários dentro desse aspecto aí do aprendizado. Né? O que acontece, Humberto, se não houver o diagnóstico e a criança tem esse problema? Ele é trabalhado da mesma forma. Não é porque a criança não tem o laudo fechado que ele vai ficar desassistido. Da mesma forma como a criança com laudo, a sem laudo, ela é encaminhada para o SEMAIS, a equipe vai à escola, faz observação, chama esses pais para uma conversa, porque muitas vezes tem a negação também por partes do pai em aceitar o possível transtorno. Então é feito todo esse trabalho para que nenhuma criança seja deixada de lado. Né? O laudo é um documento que vai facilitar ou beneficiar a criança em algum momento. A que não tem, não é por isso que ela vai ficar desassistida. Ela também é assistida pela rede municipal. Se me permita, Marlene, só intervir aqui. Vamos lá. Na questão, quando os pais matriculam a criança, muitas vezes eles não sabem se a criança é hiperativa, se ela tem déficit de atenção ou não.
E aí o professor, dentro do contexto escolar, ele percebe, ele está com uma sala de aula de alunos e percebe aquelas crianças que têm alguns comportamentos diferentes do padrão normal de todos. Dentro da casa, os pais às vezes não percebem porque tem um filho, tem dois e não consegue visualizar. Sim. Então, por vezes, chega na escola e ainda não tem o laudo que o Humberto está colocando aqui. Quando não tem, a própria escola, ela chama a família, coloca a necessidade do encaminhamento, a busca de verificar se precisa de medicação ou não, e aí a equipe multidisciplinar do município faz esse trabalho e o encaminhamento também para um médico fazer a questão do laudo. Qual a importância? A criança que é hiperativa ou déficit de atenção, hiperativa ela é muito agitada, ela não para, então o cognitivo, a aprendizagem, muitas vezes é trabalhado. Déficit de atenção, ela dispersa muito rápido. Então, ela está ali, o professor falando, mas ela se conecta por segundos, por minutos e já está dispersa a outra situação. Por isso que a lei diz, não pode estar perto de cartazes de poluição visual na sala, que tudo chama atenção e distrai. Então, são situações que às vezes os pais não têm o conhecimento, mas a escola já está preparada e já faz o encaminhamento. A medicação, quando é dada, a necessidade de medicar conforme o médico coloca e o acompanhamento também, por vezes, até que se encontre o ponto certo, o ajuste da medicação, porque senão a criança fica com sono, é atrapalhada na sala. Precisamos ajudar, porque a criança hiperativa e com déficit de atenção, ela terá um prejuízo, sim, se não for trabalhada corretamente, se não tiver esse acompanhamento, porque o cognitivo dela, às vezes, não é explorado da forma como pode, ela deixa de aprender, de assimilar dentro da faixa etária aquilo que ela poderia na aprendizagem escolar. Bem, a gente retorna aqui com a secretária Lúcia e com o psicólogo Humberto e já vamos voltar com a Lúcia novamente sobre os uniformes aí, para a gente não deixar nenhuma dúvida. O pessoal falou aqui sobre o CMEIs. O CMEIs usa uniforme também, o aluno de CMEIs? Quero até agradecer aqui a quem nos fez essa pergunta, porque eu não iria me atentar a esclarecer essa situação com esse olhar. Na educação infantil, os CMEIs, os bebezinhos, dificilmente vão encontrar, a não ser que mandam fazer um uniforme tão pequeno para 6 meses para frente. Então, ele é difícil encontrar. Porém, essa idade, eles também banham no CMEIs, fazem atividades diferentes e os pais mandam roupinha junto. Então, para essa idade, a cobrança não é como de 4 anos para cima. A cobrança é a partir dos 4 anos. Menos de 4, a unidade escolar coloca regras. A partir de 2 anos, é muito interessante que os pais já tenham essa consciência, essa noção e colocam o uniforme. Porém, pode ser que saiam no final da aula com outra roupa, chegam com o uniforme e sai com outra, porque a criança ainda pode se sujar ao lanchar, ao brincar, atividades feitas pela unidade escolar e que há necessidade da troca da roupa, ou então a idade do banhar, né, crianças que ficam um período integral. Então, são situações diversas que ocorrem na educação infantil e por esse motivo, então, ali a regra muda um pouquinho em relação ao uniforme. A partir dos 4 anos, sim, é uniforme. Perfeito. Obrigada, secretária. Humberto, como psicólogo, o que mais é importante dizer sobre essa situação da atenção das crianças? A secretária antes lembrou alguns pontos importantes de observação para os pais. Como identificar isso, se a criança realmente tem algum problema nesse sentido? Então, Marlene, é importante esclarecer, porque assim, você confunde muito, falta de limite, crianças agitadas, não saber lidar com ou não, com hiperatividade, com o TDAH. Que seria um problema clínico, digamos. Exatamente. Então, porque nem eu falei antes, por que da importância de uma avaliação multidisciplinar? Justamente para avaliar todos esses pontos. Né? E de que forma a família em casa pode começar a observar isso? Já iniciando pelo sono. Se a criança tem um sono muito agitado, já é um indício. Tem que ficar de olho, pelo Passa menos. a noite inteira mexendo na cama, não tem aquele sono tranquilo, consequentemente, no outro dia vai ter consequências. Se é uma criança que não para brincar por muito tempo com um brinquedo, em questão de minutos brincou com 5, 6 tipos de brinquedos, não para assistir uma televisão, está assistindo televisão, está brincando, está correndo. Então, são sinais que já podem dar o alerta à família
para que eles fiquem atentos, venham até a escola, comuniquem à escola, eu estou percebendo meu filho com tais comportamentos em casa, aqui na escola está apresentando também? Está. Então, por quê? A criança, para fechar um laudo, tem que apresentar comportamentos na unidade escolar e nos ambientes onde convive. Certo. Não é só num único lugar. Né? Então, tem que ter todo esse olhar para poder fechar um laudo realmente correto. Os números estão aumentando nos últimos tempos? De laudos positivos, digamos assim, de diagnósticos positivos? Bastante. É? Bastante. Infelizmente, devido à pandemia, né? Como a gente sempre fala, ainda a pandemia ainda está trazendo alguns prejuízos, algumas consequências. Não é só a questão do TDAH, né? Aí nós podemos também, aí se fosse falar, principalmente crianças laudadas com autismo, com TEA, né? Então, assim, são situações que já existiam antes, mas devido à pandemia ficou mais claras e surgiram mais. Por quê? Porque as crianças tiveram que ficar mais tempo em casa. Né? E ao retornar a esse um ano fora da unidade escolar, trouxe muitos prejuízos pedagogicamente, emocionalmente. Então, assim, está refletindo hoje nas nossas unidades escolares, sim. Com tudo isso, vocês estão lidando, estão observando para lidar da melhor forma. Exatamente. Então, assim, aproveitando aqui, agradecer a secretária Lúcia, né? Porque, assim, sempre teve esse olhar voltado também para a questão dos especiais, né? Nossa equipe foi aumentada no SEMAIS, então hoje nós temos 7 psicólogos lá dentro do SEMAIS. Perfeito. Uma equipe bem grande, né? Para tentar dar esse suporte para a nossa rede municipal. Então nós temos psicólogos, temos fonos, psicopedagoga, né? Então, assim, se não fosse o olhar seria para bem mais a causa, difícil. seria mais difícil. Então a gente está com um olhar bem focado também na educação infantil, porque nós entendemos que sendo diagnosticado precocemente, lá na frente nós vamos colher os resultados. Sim. Né, para poder estar desenvolvendo bem essa criança. Muito bem. Na dúvida, pode procurar qualquer integrante do grupo escolar que vai esclarecer sobre tudo isso que a gente falou aqui. Pode estar procurando diretamente os gestores nas unidades escolares, pode estar me procurando na Secretaria de Educação, as coordenadoras pedagógicas. Assim. Então, assim, qualquer dúvida, né, a gente sempre comenta, na dúvida, procura. Pergunta, né? Não vai ofender. Não fique na dúvida para que lá na frente essa criança seja prejudicada. Marlene, me permite de novo, vou pedir para o Humberto falar um pouquinho aqui sobre o programa do CDRA, que nesse momento as escolas estão fazendo um preenchimento de questionário com os pais do pré-2, na educação infantil pré-2 e primeiro ano. Então, muitos pais talvez estejam na dúvida, as escolas estão orientando, estão solicitando, e esse sim também é um diagnóstico precoce para evitar problemas futuros que possam ser sanados e resolvidos agora. Então, toda a rede municipal, todas as crianças com essa idade de pré-2 e primeiro ano estão passando por um período investigativo, né, onde eles vão receber um diagnóstico no retorno, sabendo se essa criança precisa de um trabalho diferenciado ou não. Então, quero aqui pedir muito, com todo carinho aos pais, para que ouçam a importância que o Humberto vai relatar em relação a esse programa, porque vai ajudar os senhores em casa e as crianças, os filhos de vocês, os nossos alunos. Então, essa metodologia, né, que nós já iniciamos o ano passado, né, que foi o primeiro pilar com uma adaptação curricular, que foi voltado para a educação especial. E esse ano, então, nós ampliamos, né, a secretária Lúcia colocou, para todos os alunos de pré-2 e primeiro ano. Então, são em torno de 3.000 crianças que vão passar por esse programa. As escolas já estão fazendo as reuniões com os pais. Então, assim, como é que vai proceder? No primeiro momento, os pais vão estar preenchendo um formulário, um protocolo. Não é simples, tá? Não tem nada de muito estranho, um protocolo bem simples. No segundo momento, os próprios professores também estarão preenchendo um outro formulário. Esses dados estarão sendo cruzados numa plataforma e, a partir daí, nós teremos dados que vão evidenciar se aquela criança é propensa a uma possível deficiência ou uma defasagem pedagógica. A partir do momento que foi detectado, já vai começar a intervenção em cima dessa criança. Maravilha. Então, assim, o nosso objetivo é o quê? Que a longo prazo, que seria qual a longo prazo? Já para o ano que vem, essas crianças estarem sendo trabalhadas
para que lá na frente elas possam estar dentro do nível de todas as crianças do mesmo ano. Né? Então, assim, é um trabalho que foi pensado com muito carinho. Tenho certeza que vamos ter grandes resultados, porque, como foi falado, nós estamos intervindo precocemente. Nós não vamos deixar a criança estar passando um pré-2, no primeiro ano, para quem sabe lá no final de um segundo, terceiro ano, detectar que ela tem uma deficiência intelectual. E aí já teve um prejuízo muito grande, né? Exatamente. Então, assim, pedimos a colaboração dos pais, dos alunos de pré-2, primeiro ano, que preencham. As escolas vão estar oferecendo condições, né? Nenhum pai vai ficar sem preencher, ou vai preencher lá via link, ou vai estar indo na escola, ou a escola vai estar entrando em contato. O que nós precisamos? Que os pais respondam. O protocolo, o resto depois, a própria plataforma, a própria metodologia vai estar dando os resultados, e nós vamos ter lá na frente crianças dentro do nível de todos. Aprendizagem, né? Muito importante. Exatamente. Faltam 3 para as 11. Como passa ligeira a hora aqui. Secretária, vamos aproveitar esses minutos, ainda que nós temos uma outra entrevista prevista para daqui a pouco, para a gente falar um pouco, então, sobre esse Círculo de Paz. E não faltará oportunidade, o que não foi possível colocar hoje, mas o que é esse programa e que já foi, inclusive, aprovada uma lei aqui em Sorriso para implantar nas escolas? Esse programa ele veio a pedido até um trabalho do Fórum, e quem que nos trouxe, quem que trabalha para que esse programa seja implementado é o Dr. Anderson Candiotto, e quero aqui até agradecê-lo por ter esse olhar. É um olhar que o Estado também tem, que no país ocorre, mas aqui em Sorriso o Dr. Anderson Candiotto nos trouxe, e nós entendemos que é um programa maravilhoso. Já veio com umas formações, algumas pessoas já receberam as primeiras formações, e agora a lei já está aprovada para o município, vai ocorrer. E para poder fazer os primeiros trabalhos nas unidades escolares, ainda falta mais uma formação que vai ser repassada pelos especialistas que vêm pelo Fórum trabalhar com as unidades escolares. Uma vez que foi feito esse programa, ele vai começar a funcionar dentro das unidades escolares, e é a mediação de conflitos. Quem de nós já não passou por conflitos? Quem de nós, em seu crescimento para adquirir sua autonomia, não teve sofrimento em decisões e, às vezes, até confrontos com os colegas? Então, aqui é para fortalecer a tomada de decisões e também para mediar as inquietações que o ser humano tem em determinados momentos por ações que já cometeu, ou que venha a ter uma ansiedade, uma angústia do que fazer. Nessa mediação de conflitos, no Círculo de Paz, vai ser feito esse trabalho fantástico para as unidades escolares. Aqui eu parabenizo realmente tanto o nosso município, o nosso prefeito, por ter entendido, e o Dr. Anderson Candiotto por ter nos trazido esse trabalho. No olhar da psicologia, Humberto, também é muito importante isso. É importante porque consegue trabalhar já na própria unidade escolar essa problemática. Já vai, né? Fazendo a terapia da galera, já vai tratando. Então, terapiando o povo aí. exatamente. Importante, que bom. Importante. Muita gente ainda não leva muito a sério isso, mas na verdade deveria ser o caminho fundamental de todo ser humano, né? Caminhar para dentro e se conhecer, se observar e se tratar, né? Eu como psicólogo, né, eu diria que todo mundo deveria fazer né, terapia. ter um momento de terapia que ajudaria muito, né? Que bom. Se autoconhecer. Verdade. Fantástico, parabéns pela iniciativa, e não faltará, como eu disse, oportunidade para a gente falar sobre isso. Então eu deixo aqui o microfone à disposição, secretária Lúcia, também do Humberto, agradecendo desde já pelo tempo de vocês para o que mais é importante dizer nesse momento. Eu quero reforçar novamente aos nossos pais da importância dos nossos alunos estarem na escola. Nós já estamos com a normalidade nas unidades escolares, todo mundo trabalhando. Essa semana é uma semana de provas, o Alfabetiza MT, Avalia MT, está nessa semana até o dia 5, né, Luciana, com provas, e nós precisamos dos nossos alunos 100% participando. Então, quero conscientizar os pais, encaminhem os filhos. Os que não foram ontem, anteontem, precisam ir, porque ainda vão receber essa avaliação. Terá prejuízos para o município se a gente não tem como realizar a avaliação, porque em cima dessas avaliações e do nosso ensino a mais,
onde nós também avaliamos, nós criamos o norte para os professores com novas perspectivas e estratégias para que os vossos filhos em casa consigam aprender e ter realmente o conhecimento que precisa. Então, novamente, quero pedir, mande os filhos para a escola, não os deixe em casa, retirem o máximo possível da internet, porque a internet acaba trazendo muitas informações boas, ela nos ajuda muito no dia a dia, mas ela também traz muitas notícias falsas, fake news, que acabam adoecendo com as nossas crianças, inclusive os adultos também. Obrigada, secretária. Humberto, obrigada também, sempre bem-vindo a esse microfone. Obrigado, Marlene. Mais uma vez, colocar os pais que nos procurem, né? Procurem as unidades escolares. Quando se fala no assunto de crianças especiais, é um assunto bem delicado. Sim. Então, a gente está sempre na Secretaria de Portas Abertas esperando. Então, nos procurem, né? Se for na unidade escolar, surgiu alguma dúvida, algum problema, venha até a Secretaria, a gente conversa. Se for preciso solicitar a equipe do SEMAIS estará ainda nas unidades escolares. Né? Acho que dialogando, conversando, a gente consegue chegar ao resultado que é o quê? Pensando no bem-estar da criança. É o que Tá? precisa. Obrigado. Obrigada eu.